Começando. Bom, pessoal, bom dia, em primeiro lugar. Começando a nossa live diária para responder perguntas e respostas. Para responder perguntas, né? Responder respostas não faz muito sentido, né? Então, bom, treino de membros inferiores hoje. Estou treinando posterior de coxa mais focado, porque estou com uma lesãozinha no joelho. E aí, eu estou preservando meu joelho para poder voltar a treinar logo, né? Ontem eu chegaram os resultados das ressonâncias que eu fiz no domingo. Então eu falei com o Abdala, que é o chefe do Alta, da parte de diagnóstico por imagem. E aí ele falou, é uma natureza degenerativa, né? Ou seja, eu tô velho e o treino pesado judia, não tem muito jeito. Mas não estou obsoleto, como diria Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, old, but not obsolete. Né? Velho, mas não obsoleto. A Goiás aí de novo. Só os goianos bebedores de cerveja, né? Sei, meus pacientes goianos também, danado meus pacientes goianos. Os caras são terríveis. Terrível. Para beber água, uma tristeza. Para beber cerveja, uma draga. Impressionante. Bom, então, dinâmica que a gente está fazendo essa semana. Essa live está aberta no YouTube também. E eu vou respondendo uma pergunta daqui, uma dali. O YouTube ele não me deixa ver caixinha de pergunta quando eu coloco no celular. Deixa eu ver se tem uma outra programação aqui. Não, não tem. Mas tem o Superchat. Então, se você está aí, você tem a opção do Superchat. Eu posso responder em prioridade. No Insta, a gente tem a caixa de perguntas, que é por onde eu vou selecionar o que a gente vai falar. Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que a gente tem aqui hoje. Lembrando, se vocês forem deixar a pergunta, deixem na caixa alta para eu conseguir ler. Olha, tem algumas perguntas dos stories. Tem um rapaz perguntando se a namorada é normal porque ela não tem TPM. Cara, casa. Só isso que eu tenho para te falar. Alisson Azevedo. Pode falar um pouco sobre treino unilateral quando houver lesão contralateral? Treino cruzado, né, Alisson? Treino cruzado. Muzi, triatlon como esporte de longevidade? Não, não é. Infelizmente não é, tá? Se você for fazer como esporte de longevidade, não dá pra você pesar mais de 50 quilos, senão você vai estourar seu joelho e quadril. A musculatura fica judiada, a parte metabólica também. E o triatleta ele tem um tipo de alteração miocárdica que é o semelhante, mas dentro daquilo que é o fisiculturismo com alteração específica, né? O triatleta ele aumenta tanto a câmara cardíaca que às vezes ele começa a perder força de contração. O fisiculturista ele aumenta tanto a espessura cardíaca que às vezes ele perde o que é a capacidade de perfusão. Então, sempre os extremos, eles são ruins. Aliás, deixa eu fazer eu lembrei que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, né? Porque nem sempre a gente está falando para os amigos da gente, é uma pena. Mas a pergunta do menino, né? Minha namorada não tem TPM, o que eu faço? É normal? Eu falei, casa. Agora, sua namorada tem? Cuida, tá? O melhor jeito de você lidar com a TPM é cuidar dela, tá? Você sabe que tem TPM masculino também, né? Tem. Cabra que fica muito tempo sem brincar, entra na TPM. Cabra que mexe com as coisas que não domina, faz umas TPM, começa a correr atrás de brigar com macho. Rapaz, é uma TPM induzida por drogas. Tava lendo psiquiatria hoje de manhã, né? Aliás, saiu o livro novo da Ação Brasileira de Psiquiatria. Ele, por incrível que pareça, ele é mais conciso. Então vocês vão ver temas ali que vocês abordam uma página e meia. Claro, você tem, né,
Quando você tem doenças mais complexas, de amplo escopo, aí você tem um volume também de conhecimento maior, mas coisas específicas, você vai rapidinho. Então dá uma olhada, eu deixei nos stories hoje de manhã. Se você tem curiosidade de saber sobre ansiedade, depressão, em vez de você acreditar 100% daquilo que você confia em vídeos do YouTube, Instagram, vai estudar, faz bem. Sabe por quê? A gente vai ter uma aula no Interligas no final de novembro que é sobre técnica de estudo, tá? E isso é importante porque a gente está desaprendendo a estudar, pessoal. Vocês estão achando que ficar assistindo vídeo é a mesma coisa que estudar. E não é. Ficar assistindo vídeo vai fazer com que você tenha uma percepção de conhecimento que na verdade é falha. O vídeo é uma coisa passiva, é de frente para vocês, de fora para dentro. O estudo é uma coisa ativa, é de dentro para fora. Faz toda a diferença você buscar o conhecimento entre você ter acesso a esse conhecimento. Por isso que eu me preocupo, por exemplo, com as minhas filhas, elas veem coisa no YouTube de gente cretina, né? Tanto que eu já cortei algumas pessoas aqui do YouTube de casa. Isso nem... Se eu vir assistindo, é castigo mesmo. Tá? Mas... uma coisa é exemplo forte que elas vivem em casa. Outra coisa é o exemplo bestial de alguns imbecis que eles veem no YouTube. Tá? Então, sempre tem essa... Mas é uma pulguinha atrás da orelha. Então, o exemplo forte para vocês é o que você busca ativamente nos livros, principalmente livro-texto, tá, pessoal? Artigo é uma coisa para se você domina o assunto, ele não é uma coisa para você aprender. O artigo é para você especializar-se, refinar o seu conhecimento. Se você não tem nenhum conhecimento e vai ler um artigo, você fala bobagem. Ou você entende bobagem, tá? Então sempre pense em livro-texto. Então, primeira, a gordura da barriga. Estar picotadinha tem a ver com lipólise. Isso é um bom sinal? Pessoal, tem gente que fala sobre isso. Uma pessoa que comenta muito sobre esse assunto, o professor Gleicon Michels, né? Médico de esporte fenomenal, lá de Floripa. E ele é um avaliador ISAC grau 3, né? Ou seja, o mais alto que tem de avaliação física pela Sociedade Internacional de Ensino e Antropometria. Quando você pegar um paciente que você mexe na gordura e você sente que ela está meio mordidinha, né, isso daí é sinal de que está acontecendo um processo de perda de gordura. Né? É a sensação que você tem quando o adipócito está murchando. Claro que essas coisas dificilmente você vai achar artigos sobre, isso é uma percepção profissional. Mas o Gleicon é o Gleicon, eu respeito, admiro e aprendo com ele sempre que possível. Então, sim, existe uma condição relacionada a isso. Tem uma pergunta aqui no Superchat no YouTube. Deixa eu ver aqui se eu conseguir enxergar. O Eric Teles. Bom dia, Muzi. Poderia falar sobre cross-training, treino cruzado? Me lesionei, fratura do metacarpo e não quero parar de treinar. Obrigado. Posso, Eric? Eric, seguinte, estímulo cruzado, que a gente chama, né? Quando você fala cross-training, tem que tomar cuidado para você não confundir com o cross-training do crossfit, tá? Aliás, o crossfit é o nome da Reebok, não é o nome da modalidade, né? É o nome que a Reebok deu para o estilo de treinamento que eles criaram. Tanto que você não fala modalidade crossfit. Aliás, você não pode nem citar crossfit, porque senão você tem que pagar direito autoral para a Reebok, né? Então a gente chama de cross-treino no Brasil. Toma cuidado com denominação. Mas cross-training, ou estímulo cruzado, é o que a gente faz quando existe uma lesão. No consultório é padrão treinamento cruzado. Por quê? Pensa que o cérebro é uma grande central de controle de informação. Existe um nível de informação que você direciona para aquele grupamento muscular que está sendo trabalhado, que é resposta localizada e determinada por aquilo que faz a sua
a sua eficiência mecânica, tá? Então, lembra dos 3 princípios de desenvolvimento da musculatura do Brad Schoenfeld? Eu falei isso para vocês, eu sempre comento isso quando eu cito o Belmiro aqui para vocês, né? Então, primeiro, dano muscular, tensão mecânica, resposta inflamatória. Dano muscular, que eu sempre falo para vocês, é a deformação da cabeça de miosina e fazendo com que você não tenha contato na área de hidrólise de ATP e, portanto, não aconteça movimento. Tensão mecânica é o peso que você trabalha. Logo, este também não fará com que você tenha estímulo daquilo que é a hipertrofia do membro que é imobilizado. Agora, inflamação sim. Dor, rubor, calor, turgor, perda de função, isso é liberação de interleucina 6. E essa liberação de interleucina 6, ela responde para todos os músculos do organismo. É o efeito endócrino músculo-músculo que você tem quando você treina, por exemplo, membros inferiores, você desenvolve o corpo inteiro. Eu preciso lembrar quem foi o autor. Um autor russo, ele falava, se fosse para escolher um exercício só e desenvolver o corpo inteiro, eu escolheria agachamento. Ele é tão intenso, ele é tão forte que realmente ele faz um corpo completo desenvolver. Cara, eu vou chamar o Ziad para fazer uma live comigo. Vocês me deram uma puta ideia para ele falar sobre isso, tá? E aí ele vai falar sobre agachamento, esse efeito no físico inteiro quando você quer melhorar o físico. Isso para a mulher é importante pra caramba. Mas tem mais um efeito, o efeito neurológico. O teu cérebro, ele recebe esse estímulo e esse estímulo no córtex motor, ele meio que se espalha. É difícil definir isso de uma forma mais fácil. Eu preciso pensar mais para explicar para você como que isso funciona. É como se você tivesse um sinal de rádio que amplia em todas as direções, né? Então, o estímulo neurológico no córtex motor, ele é específico de um membro. Porém, o que acontece é que você acaba tendo resposta neurológica para o membro que está imobilizado, que está protegido de exercício, tá? E aí o que acontece? Se você tem resposta neurológica, se você tem resposta inflamatória, você tem uma menor perda de massa muscular naquele membro imobilizado. Via de regra, pessoal, todo paciente que a gente opera no consultório vai fazer treino cruzado, tá? Vai fazer para manter o que é a nossa disposição, a nossa conformidade muscular pré-lesão. Pergunta interessante aqui do Jean Riffel, também aqui do Superchat do YouTube, sobre hipotireoidismo e cafeína. Isso é uma coisa que vocês nunca me perguntaram no Instagram, hein, pessoal? Ó, que coisa, hein? Quero ver vocês. Eu passo os livros para vocês, eu passo para vocês as bibliografias. Meu, precisamos acelerar isso daí. Alguns de vocês estão no Interligas, e essa pergunta do Jean é interessante, porque ele correlaciona hipotireoidismo com cafeína. Então falaram para ele que a cafeína atrapalha a absorção da levotiroxina. Pessoal, isso não é verdade, tá? Mas existe uma correlação cafeína e hipotireoidismo? Sim. Qual é essa correlação? A correlação é a seguinte. A cafeína é um estimulante, então ele tem uma liberação catecolaminérgica, ou seja, ele faz você liberar, por exemplo, adrenalina. E você funciona. E o que é a característica que vocês estão acostumados a ouvir sobre o hipotireoidismo? É que quando você tem hipotireoidismo, você se sente mais cansado, você se sente menos disposto, você se sente menos apto para fazer um determinado tipo de esforço. E isso é fato, isso é verdade. O que acontece? Você, quando usa cafeína, você dá uma sensação de bem-estar para o paciente que tem hipotireoidismo. Só que é passageiro, é super transitório, é questão de 2 horas, 2 horas e meia. Se você tem uma pessoa que é um metabolizador lento de cafeína, você consegue aí ganhar 4 horas de ação. Mas se é um metabolizador rápido, isso não tem a ver com a parte de tireoide, você ser um metabolizador de cafeína, tem a ver com a parte hepática, né?
na verdade, o teu fígado, né? Que vai metabolizar essa e outras xantinas, né? A cafeína participa de um grupo de substâncias que a gente chama de xantinas, substâncias estimulantes, catecolaminérgicas, né? E que fazem essa resposta central, sistema nervoso central e periférico, tá? Pois bem, o que acontece com o paciente que tem hipotireoidismo? Ele maqueia esses efeitos com a cafeína. E o grande problema é que nessas condições fica difícil você titular a dose. E as doses, lembra que cafeína, você vai criando resistência. Então ele começa lá, 100 miligramas, 200, 300. Só que quando você aumenta a dose da droga, você atinge um limite onde o efeito positivo, ele se encerra e você começa a aumentar o colateral. Então você chega no topo do efeito terapêutico e aí você começa a aumentar o colateral, principalmente desproporcionalmente. E qual é o problema? O problema é você chegar numa crise de pânico, que muitas vezes acontece, como por exemplo pré-treinos, né, que o pessoal compra importado, que os caras só com cafeína. Você pega a média de cafeína em pré-treino brasileiro, é da ordem de 200 miligramas por dose. A dose de cafeína em pré-treino importado chega a 500, pessoal, né? Você vê um fraquinho, é 450 miligramas. E o brasileiro, quando toma uma cafeína tão alta assim, né, e isso é muito diferente entre o brasileiro e o americano. O americano ele gosta de sentir aquele kick da cafeína. O americano gosta de sentir o kick da cafeína. O brasileiro não gosta. O brasileiro é mais pro lado europeu. O europeu ele usa mais vasodilatador, mais tamponante. Então o que você vai ver o europeu usar? Ele vai usar arginina, betalanina, citrulina. O lance do europeu é mais por aí. Bem diferente daquilo que é o americano. E essa questão de escolha, ela influi muito naquilo que é a segurança de você usar um pré-treino. Eu uso um pré-treino, eu bati uma foto para vocês de manhã, que é um pré-treino de muito baixa dose de cafeína, ela é praticamente só betalanina, né? Vocês sabem qual é, eu já falei para vocês. E, assim, para mim o Horus é muito bom por causa disso, porque ele tem uma baixíssima dose de cafeína, então não me complica. Se eu quero um pouquinho mais de estimulação, faço meu café, né? Eu tomo um café que eu peço para a Alessandra, lá de Fortaleza, mandar. Aí, galera de Fortaleza, vocês estão ligados que café é esse? Cara, é um café que tem aroma de amêndoa. Puta, bom pra caramba. Sensacional. Caro pra dedéu, mas é bom. Vale a pena. Não vou enganar vocês. Custa uma bica, mas é bom pra caramba. Tanto de amêndoa quanto de chocolate. Tem cheirinho de chocolate, gostinho de café. Bom. E aí, para o paciente que tem hipotireoidismo, então, ele começa a ficar addicted nesses estimulantes, que é muito difícil você caracterizar o hipotireoidismo nele. Então isso é uma coisa bem importante de você ter muito bem organizado. Então eu não gosto, principalmente o paciente que tem hipotireoidismo, que ele use estimulantes, porque fica difícil para a gente perceber alterações da função tireoidiana. Esse cara ele tem uma queda da função tireoidiana, você não consegue perceber porque está mascarada pelo estimulante. Qual é o problema disso? O problema é que quando você tem queda da função tireoidiana, você tem queda dos processos de recuperação muscular, você tem queda dos processos de ajuste muscular ao treinamento. E aí o que acaba acontecendo? O seu treinamento começa a perder performance. Então você treina e não consegue chegar a lugar nenhum. Tá? Então essa história do hipotireoidismo é a cafeína. Não é que a cafeína piore a absorção da levotiroxina, mas você começa a fazer uma tolerância muito rápido quando você tem o uso de cafeína por um paciente que tem hipotireoidismo, que ele mascara essa característica, esse sintoma do hipo. Tá? Fala, Paulo. Coca Zero é ótimo para você tomar em intervalo de refeição. Nunca tome durante a refeição, senão você vai comer mais, porque ela inibe a saciedade.
Quer matar a saciedade, toma Coca Zero, tá? Então, nunca. Agora, sentiu aquela vontadinha de doce à tarde, quer dar uma mordiscada em alguma coisa, não vai meter em nuts. A pior cagada que o pessoal faz é se meter em nuts. Ah, eu comi um amendoinzinho. Isso, a caloria é lá em cima, no talo. Você está botando gordura para dentro que nem um louco. Aí você vai ver, você come um saco de amendoim no dia. Você vai emagrecer como? Né? Mas, você pegar uma coquinha zero, ele te dá o paladar doce, tem zero caloria e tudo bem. Tem gente que vai me matar porque eu estou falando isso. Mas, cara, são condições específicas. Né? O que é menos saudável? Você permanecer em sobrepeso e obesidade ou você consumir um refrigerante zero? Né? É uma questão de percepção. Né? Você está no processo de emagrecimento, vai lá. Se isso te evita ficar beliscando ao longo do dia, vai lá. Tá? Única coisa, não tome refrigerante zero com comida. Faz a sua comida, toma água, porque a água realça o sabor do alimento, faz com que você tenha saciedade mais fácil e mais rápido. O refrigerante zero, ou qualquer bebida adocicada, ele vai fazer com que você diminua essa percepção de paladar e vai fazer com que você tenha um aumento da vontade de comer durante a refeição, tá bom? Perguntinha boa. De novo, superchat do YouTube, mandando bem. Carol perguntou, se eu treinar um músculo todo dia, vou desenvolver? Boa pergunta. Por quê? Porque existe um processo que a gente chama de horizontalização de treino. Horizontalização do treino é quando você tem uma distribuição de um determinado exercício ao longo da semana que você repete todo dia. Exemplos de horizontalizações de treino. Treino de panturrilha, um pouquinho todo dia ou dias alternados. Né? Por que você faz isso? Você treinar um dia só, primeiro que é muito estímulo para o músculo, segundo que esse muito estímulo ele vai se refletir em fadiga, em excesso de estímulo, tá? E isso vai fazer com que você, em vez de desenvolver, você tenha uma perda daquilo que é a sua capacidade de desenvolvimento, tá? Logo, o que você vai fazer? O que você deve fazer é quebrar isso daí, colocar pequenos pacotes ao longo da semana. Agora você tem que tomar cuidado, Carol, porque você não vai fazer um treino full body todo dia, senão você vai se ferrar, né? Além de você não ter resultado, você vai se machucar. Teu corpo, ele precisa de tendão, precisa do dobro de tempo de músculo para se recuperar. Então, o que acontece? Você seleciona, por exemplo, uma coisa alvo para você trabalhar, como por exemplo, você quer melhorar seu glúteo médio, você coloca no final do seu treino uma cadeira abdutora, 3 séries todo dia. Em 5 dias você vai ter 15 séries a mais, que vai adicionar ao seu treinamento de glúteos, de grupos posteriores do corpo. Então é uma coisa interessante. Mas é um exercício, tá? No máximo 2, em fazer em bisete, só para manter aquele estímulo funcionando, tá? Isso é manhãzinha de bodybuilder, tá? Isso não tem nenhum tipo de... quer dizer, eu não conheço, né? Nenhum artigo falando sobre isso, de como fazer isso. Tem sobre frequência de treinamento, né? Aí, Jeremy Lenick, Dunkel, uma galera, né? Aqui no Brasil, Felipe Damas, né? A galera que escreve sobre isso. Mas também preciso trazer Ziad e Belmiro para falar com vocês. Mais um superchat aqui, deixa eu ver o que tem aqui. O Felipe pergunta, sempre tive problemas com muita gordura nos membros inferiores, mas até que na região do abdômen. Qual tipo de treino posso aderir para melhorar essa condição? Felipe, quando você fala de treino, meu irmão, você fala de músculo. Então, gordura, principalmente tela subcutânea, né, é uma coisa que você só trabalha quando você tem um esquema de alimentação, uma dieta. Tá? Então, o que eu acho que você não deve fazer? Você não deve atribuir sua possibilidade de melhora com alterações de treino. Tá? Inclusive o aeróbio. Por quê? O aeróbio mobiliza gordura subcutânea, fato. Só que do tronco, não do membro inferior. Por que teoricamente é bom o que você tem aí essa gordura na região coxo-femoral, pelo que eu entendi?
Porque isso para o homem significa segurança cardiovascular. Mas quando é demais, Felipe, significa desequilíbrio hormonal. Então eu acho que você deve procurar um endócrino ou um médico do esporte, fazer uma avaliação, ou um nutrólogo, né? Fazer uma avaliação física, colher alguns exames para ver como que você está funcionando aí no meio dessa questão toda de desempenho. Se você também estiver forçando demais no treino, pode ser que você tenha criado uma situação hormonal que você não tinha. E aí a gente cria um problema que a gente não tem, né? Além de você não conseguir desempenho, você cria um problema que você não tem. Em relação à forma de dieta, aí é um negócio que eu falo sempre para você, né? Aqueles princípios básicos. Janela alimentar, fracionamento alimentar, horizontalização alimentar. Tá? Então são coisas que são importantes que você mantenha. Mas sempre que você fala de exercício, você está falando de músculo. Sempre que você falar de dieta, você está falando de gordura. Gordura de membro inferior, lembrar, distúrbios endócrinos. Né? Inatos ou provocados. Às vezes você tem um distúrbio inato, mas que quando você faz exercício ele aparece. Tem muito disso na medicina esportiva também. A medicina esportiva, ela lida com uma coisa que o exercício faz, que é o padrão sensibilizador. Você, através do estresse do exercício, você percebe situações que são escondidas, porque existe um déficit de performance na pessoa. Como isso? Ué, você só percebe que seu pneu está murcho quando você anda com o carro, você escuta aquele barulho, né? Plum, 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 plum. Tá? Por quê? Porque você está andando com o carro. O carro parado não faz diferença. Teu corpo parado, muitas vezes você não percebe nenhum tipo de alteração. Mas quando você coloca o teu corpo para performance, aí sim existe um sintoma. E que não é do treino, né? É importante que você não confunda isso. Esse fator, muitas vezes é um fator relacionado a algo que você já tinha e o que o treino só mostrou que você tinha por conta da questão do desempenho, que começa a modificar aquilo que é a sua percepção da sua condição de saúde, da sua condição física. Queridos, carro check. Preciso ir comer, tomar banho, trabalhar, se faz tarde. Amanhã, mais ou menos nesse horário, então vejo vocês no Instagram, vejo vocês no YouTube. Ambos filhos ao mesmo tempo, que eu entendi que vocês são filhos, tipo filho de mãe diferente, né, cara? Vocês, cada um tem uma personalidade, cada um tem um comportamento, né? Eu achava que rede social era tudo igual. Percebi que não. Então tem conteúdos que a minha equipe monta para o YouTube, o Rubão e o Luquinhas, tem conteúdos que eles montam para o Instagram, principalmente o Jonathan. Então, essas 3 pessoas aí que normalmente vai me falando, ó, Musão, vai por aqui, vai por ali, piriri, piriri. E claro, baseado nos comentários que vocês deixam aí, para as perguntas que vocês fazem. E sempre lembrando, né? Você está no YouTube, se inscreve no meu canal, deixa o seu like se você curtiu da live, deixa sua pergunta nos comentários, liga as notificações para saber quando a gente sobe coisa, mas a priori estou aqui todo dia de manhã para fazer uma live com vocês e responder suas perguntas, tá? Galera do Instagram, já me conhece de longa data, estou aqui sempre à disposição de vocês para responder sobre coisas do dia a dia aí que podem interferir positivamente na vida de vocês. Certo? Galera do Instagram pode entrar no YouTube, tá? Porque aí tem esses assuntos todos escritinhos que eu trabalho do Lucas e do Rubão. Galera do YouTube, pode entrar no Instagram. Porque normalmente algumas lives eu faço preferencialmente no Insta, tá bom? Então é isso. Vamos que vamos. Bom dia de trabalho para vocês. Você tem um ótima... Que dia é hoje, hein? Quarta-feira, é isso? Você tem uma ótima quarta-feira. A gente tá junto sempre. Fiquem bem. E lembra, tecido adiposto, tecido adiposo, não tem calendário, pessoal. Não tem hora para você engordar. Toda vez que você fizer anarquia, você vai ganhar sebo, negão. Bora pra frente. Toca essa vida. Tamo muito junto. Até. Porra, eu preciso comer. Nossa, que fome. Jesus Cristo Redentor.